Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí ao nosso terceiro vídeo do canal, né? Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje, ao invés de eu falar sobre alguns conceitos orgânicos, né, eu vou trazer para vocês um artigo científico. Eu já tinha falado isso no primeiro vídeo, se eu não me engano, de que a ideia do canal seria, além de mostrar alguns conteúdos relacionados à área, né, eu também ia trazer alguns artigos científicos, de preferência artigos científicos, sim, recentes, que estão saindo agora. Como é o caso desse, eu estou olhando para ele aqui, né, que eu estou com o notebook aberto, e é um artigo que eu vou colocar na descrição do vídeo o link dele, porque ele é acesso aberto. Então, qualquer um pode entrar no site da revista e baixar o artigo. É um artigo da JOC, que é a The Journal of Organic Chemistry, que é uma das revistas bem famosas assim, na área de química orgânica, muito famosa, né? E esse artigo ele saiu em abril de 2024, mês passado, mais precisamente dia 17 de abril. 17 de abril, então não tem nem um mês que esse trabalho saiu. Então, para você ver que o que eu vou falar, né, são estudos que ainda estão se engateando, né, mas como os autores colocaram ele em acesso livre, não tem muito problema de comentar e falar sobre ele não. Então esse artigo traz, né, a química de compostos chamados de azapentalenos de Hafner. Eu particularmente não conhecia essas estruturas, eu conheci depois que eu vi esse artigo aqui e comecei a ler ele. Já vi alguma coisa desse núcleo já em algum lugar, mas por esse nome assim eu não conhecia não. Mas bem, para que serve isso, né? Essas moléculas elas foram sintetizadas pela primeira vez lá nos anos 70 pelo grupo do Hafner, né? Por isso azapentalenos de Hafner, né? E esses autores eles estudaram um pouco a química dessa molécula e também a utilidade dela, né? O que aconteceu? Quando essas moléculas começaram a ser estudadas, né, na década de 70, ainda não tinha muito bem uma aplicação direta para isso ou algo do tipo, né? Então, nos tempos de hoje, com o avanço da tecnologia, principalmente em telas de celular, telas de TV e monitores, né, passaram a se desenvolver os OLED, que são esses LEDs à base de molécula orgânica. Seria o diodo orgânico emissor de luz, a tradução melhor dele para o português. Então eles foram usados para desenvolver essas telas à base de OLED, né? Eu acho que quem está mais ligado à tecnologia sabe melhor a diferença de uma tela LED para uma tela OLED, de uma tela QLED. Então, pelo que eu vi, essas telas OLEDs elas melhoram o contraste e o brilho das cores, né, na tela. Por isso que eles estão sendo bem usados hoje. E essa molécula está sendo aplicada nisso, né? Olha só que interessante, a molécula foi desenvolvida lá na década de 70, 50 anos depois acharam uma utilidade super bacana para ela. Então, né, o que os autores desses artigos fizeram, né? Primeiro, eles falaram um pouco sobre as propriedades e a síntese desse núcleo, né, desse azapentaleno, né? Em termos de síntese, vai estar entrando aí na tela uma foto né, com a sequência de reações que são feitas, né, para sintetizar essa molécula. Reparem, né, que eu achei até interessante, né, que para fazer o núcleo do anel de 5, né, eles usaram um composto que tem um sódio, esse composto 7, né? E essa ligação carbono-sódio, né, praticamente não, né, é uma ligação iônica. Ou seja, a gente está envolvendo um carbânio aí. O carbânio é uma espécie orgânica extremamente reativa, né? Isso me chamou a atenção, achei bem interessante. Além, é claro, dessa estrutura aí intermediária, né, que é o composto 6, que eles falam que não foi isolada, né? Que também é muito interessante como essa estrutura 6 ela se cicliza junto com esse composto 7 para formar essas moléculas. E mais interessante, se vocês repararem, né, de novo aqui na imagem, a temperatura da passagem de 6 para 7 para gerar 3 é de menos 20 graus Celsius. Então, olha só, tem que usar a temperatura bem baixa. Em THF, pessoal, é um solvente chamado de tetrahidrofurano, tá? Ele é bem usado em química orgânica.
E aí, nesse trabalho, ao invés de eles usarem a temperatura de -20, eles preferiram mudar o solvente, que é o de THF passaram para diclorometano. Eles disseram que a formação desse intermediário, né, e dos meios reacionais fica pouco solúvel em THF a -20 graus. Então, por isso que eles acharam mais conveniente mudar o solvente e trabalhar com temperaturas um pouco mais altas, que é de 0, né, a 25 graus. E isso ocasionou também um tempo de reação de 16 horas para fazer essa reação. E também caiu o rendimento, né, foi para 34%, mas eles conseguiram obter esse núcleo dessa forma. Bom, falando um pouco sobre as propriedades, né, como essas moléculas têm propriedades de ser utilizadas em telas de televisão, eles avaliaram, né, o estudo óptico-eletrônico dessa molécula. Então eles fizeram algumas técnicas para verificar esse comportamento, e uma das mais legais que eu achei foi a técnica de UV-Vis, né? O UV-Vis é um equipamento, né, para quem não está familiarizado, que você dilui moléculas em várias concentrações, emite a radiação visível e radiação ultravioleta. Na verdade, emite radiação na faixa, né, da região do visível e do ultravioleta, e verifica qual vai ser o comprimento de onda que a molécula vai absorver, o máximo de absorção, né? Que aí se calcula uma propriedade do UV-Vis que se chama lambda máximo, que é o máximo de absorção, é qual o comprimento de onda que aquela molécula vai absorver em maior intensidade. Ainda em termos de propriedades, né, eles verificaram também a energia dos orbitais moleculares. Lembra do último vídeo, né, que eu mostrei o que são os orbitais moleculares, como eles são formados, o que é o HOMO, o que é o LUMO? Pois então, eles calcularam o HOMO e o LUMO. Está aí na tela para vocês aí a foto do HOMO e do LUMO, foto, né? A imagem gerada a partir de computação, né? Isso tudo são cálculos computacionais que estão envolvidos, né? Mas tem um print aí do artigo com o HOMO e o LUMO dessa molécula aí. Pelos estudos de orbitais de fronteira, dá para perceber que o anel carbocíclico é a região de maior densidade eletrônica. Então esse anel vai atuar como nucleófilo. E tem reações que ele faz nesse trabalho que mostram esse anel atuando como nucleófilo. Vou mostrar para vocês. Essas nomenclaturas de nucleófilo e eletrófilo, né? Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo depois para falar um pouco sobre isso, que é bem legal, cara. E eu acho que muita gente que me assiste aqui não... Quer dizer, eu acho que a grande maioria das pessoas que me assistem aqui não sabe dessas coisas. Então acho interessante falar sobre elas. Mas, né, já que trazendo isso para a realidade do último vídeo sobre o HOMO e LUMO, né, o nucleófilo é aquela espécie orgânica, aquela molécula orgânica que vai usar o HOMO para reagir. E o eletrófilo é aquela espécie orgânica que vai usar o LUMO para reagir. Entende? Lembra que eu falei que a reação se dá entre o HOMO e o LUMO, né? O HOMO vai vir do nucleófilo e o LUMO vai vir do eletrófilo, né? Essa aqui, mais ou menos, é a explicação mais básica. Aqui tem uma reação que vai ficar mais claro, né, para vocês, que é esse esquema 2, que chama de formilação de Wills-Meyer-Hack. É uma reação que você substitui o hidrogênio por um grupo aldeído, né? O Hafner, ele fez com essas condições que estão sendo mostradas aí em cima, usando esse DMF CCl2O complexo. Isso tem um nome, tá? Se chama complexo Wills-Meyer. É um reagente já conhecido na literatura. Ele, se não me engano, é feito em cloroformo. Eu acho que no artigo até fala. E aí tem também, ele usou diclorometano, temperatura ambiente, 24 horas, e depois usou hidróxido de sódio para produzir essas espécies 12. Os autores desse artigo, eles fizeram já diferente, né? Eles usaram também diclorometano, mas eles usaram um outro tipo de composto, né? O COCl2, que é o fogênio, acho que é o fogênio, com DMF, é isso aí, gás fogênio com DMF, a 10 graus por 10 minutos para 25 graus 2 horas. Então eles fizeram numa faixa de temperatura, né? E depois colocaram hidróxido de sódio, que é uma base para produzir esse composto 95 em 70% de rendimento. Então, percebe que há uma substituição de um hidrogênio pelo um grupo do aldeído, né? E
Isso mostra que esse carbono está atuando como nucleófilo. Isso mostra a reatividade dessas moléculas. Uma outra reação que eles fizeram também, e também o Hafner também fez ela, né, foi pegar essa molécula nossa, esses ácidos pentalenos, e reagir ele com piperidina. E também, além de piperidina, reagir eles com... Como é que é o nome disso? Idolina? Acho que é idolina, né? É idolina. Com piperidina, que é esse composto que eles colocaram como 30 equivalente, que está escrito 30E aqui embaixo, né? É a piperidina. E a idolina é esse composto que eles usaram em 10 equivalentes, que tem um anel aromático aí com o heterocíclico. Bom, essa reação foi em tolueno, 110 graus, basicamente temperatura de refluxo tolueno, tá? Se eu não me engano, ele entra em ebulição mais ou menos nessa temperatura. Repara no tempo, né? 96 horas e outros 72 horas, reações demoradas pra caramba. E eles conseguem substituir o grupo amino por esses compostos, por essas aminas aí que eles utilizaram, né? E por que eles conseguem fazer isso? Justamente porque esse carbono que está ligado ao nitrogênio da amina, pelos estudos de LUMO, tá vendo como é que é importante o estudo de orbitais moleculares na química orgânica? Pelo estudo de LUMO, esse carbono que está ligado ao nitrogênio, ele é um carbono eletrofílico. Então, ele consegue, é possível fazer uma substituição nucleofílica usando essas aminas nessa molécula por conta dessa propriedade, né? Bom, outra reação que eles fizeram nesse artigo, que eu acho interessante colocar, que também são reações explorando a substituição dos hidrogênios do anel do carboxíclico. E essas reações são reações de halogenação, né? Então, eles fizeram trihalogenação, fizeram monohalogenação e fizeram o que eles chamaram de halogenação mista. Colocar, no exemplo que eles colocaram bromo e iodo, por exemplo, né? 2 tipos de halogênios diferentes no anel. Então, eles encheram esse anel que tem as ligações CH com halogênios. E por que eles fizeram isso? Porque essas ligações CH desse anel, elas são reativas. Então, você substituindo elas por outros elementos, torna essas moléculas estáveis, isso que ele fala, né, que aumenta a estabilidade dessa molécula, e mais, pode haver que haja uma interferência na aplicabilidade dela. Pode ser, né, isso eles não concluíram no final. Eles só fizeram essas reações, fizeram os testes optoeletrônicos e verificaram que para algumas moléculas o comportamento foi o mesmo. Ou seja, você fez uma molécula mais estável do que era antes com o mesmo comportamento. Então, tipo, o que isso implica na prática? Talvez uma das possibilidades seria uma durabilidade da tela maior. A tela, sei lá, dura mais. Pode ser uma explicação. Já que você não tem a interferência. Outra possibilidade que pode ser, talvez a qualidade da tela melhore com essas modificações estruturais. Você tem uma alteração na absorção do UV visível, em algumas delas, que a gente vai chegar daqui a pouco. E também tem algumas alterações pequenas, mas tem, do gap de energia entre ohmo e lumo, que eles também viram nesse artigo. Então isso pode ser utilizado para melhorar a tecnologia das telas de celular e telas de televisão no futuro. Como esse é um artigo muito recente, saiu mês passado, é só o início da conversa, mas é algo muito interessante, né? Bom, então uma coisa muito legal que eles fizeram também com essas moléculas que eles sintetizaram, né, foi fazer o estudo de UV-Vis, para ver se modificava esse comportamento, né? Já que a gente está trabalhando com espécies que vão funcionar como emissores de luz, logo eles precisam absorver radiação. Uma técnica boa para verificar a absorção de radiação na região do visível é o UV-Vis, né, que eles servem para isso, por isso que eles utilizaram essa técnica. Então repara, olha só que interessante, né, que se vocês olharem o espectro de UV-Vis do meio da 3, 14, 17, 18, 20, 22, o padrão é o mesmo praticamente. O 3, pessoal, o 3 é a molécula sem a normal, né, o que eles pegaram como base. O restante são as reações que eles fizeram com a 3.
Então a 3 derivou as outras, né? E você repara que tem um padrão muito parecido, né? Isso significa que a alteração da estrutura química dessa molécula não afeta significativamente nas propriedades de absorção da radiação do ultravioleta e da radiação do visível. Ou seja, talvez poderia ser utilizado em substituição dessas moléculas para tela de celular, enfim. Bom, vai entrar novamente aí a imagem, né? No espectro A, a gente nota que o 8 é muito parecido com o 3 e o 11 ele já é diferente. O 11 já apresenta lâmbidas máximas, né? Apresenta absorções máximas um pouco deslocadas. Será que esse deslocamento ele melhora a atividade, ele melhora a aplicação, ele vai servir para aplicar em outras coisas? Os autores do artigo não deixaram isso claro, eles só falaram que houve essa alteração e seria melhor prosseguir com as moléculas que tiveram um resultado de UV-Vis semelhante à estrutura, porém essas são mais estáveis do que a principal. E no terceiro espectro de UV-Vis, também dá para ver que tem uma diferença muito grande, principalmente no 12. A intensidade muda muito. Mas o lambda máximo não muda para a maioria delas, né? Tirando a 13 e a 23, né? Tirando essas duas, todas elas apresentam o mesmo lambda máximo, que é por volta de 300 nanômetros. Então, algumas vai absorver mais do que a outra, a intensidade vai ser maior, mas a frequência não muda. Então, isso que é importante. Então, você modificar a estrutura da molécula e manter o lambda máximo é uma coisa muito relevante. E outra coisa, você aumenta a estabilidade da molécula, né? Esse artigo mostrou que esses azapentalenos que estão sendo utilizados, eles não são tão estáveis assim. Eles podem sofrer reações, principalmente nessas ligações CH, né, do anel do carbocíclico. Por isso que eles substituíram essas ligações CH por outros substituintes e fizeram essa molécula ficar mais estável. E a conclusão que eles tiveram é que, primeiro, falando da molécula sem reagir, a molécula material de partida, né? Eles verificaram que, apesar de ter grupos aminos, né, N, CH3, CH3 ligados ao heterocíclico, ao invés de ter um aumento da densidade eletrônica por efeito de deslocalização dos elétrons π, na verdade eles observaram que ali, naquela região, está o LUMO, né? Eles atuam como eletrófilos ali. É mais fácil você fazer uma substituição desse grupo amino do que uma reação utilizando alguns daqueles átomos como nucleófilo. E, por outro lado, a ação nucleofílica vai estar no carbocíclico, naquele outro anel que está conjugado ao heterocíclico, né? Principalmente na ligação CH mais extrema da molécula, né? Que reage como nucleófilo mais efetivamente. Aquela reação de Vills-Meyer-Hack mostra isso. Bom, então falando agora dos produtos que eles obtiveram, né? Eles falam que foi interessante essa estabilidade, o aumento da estabilidade foi algo que chamou a atenção, né, dessas moléculas, através dos estudos de orbitais de fronteira e também através de uns estudos de aromaxicidade, índices de aromaxicidade que eles fizeram, que foi o NIX, o ACID e o OMA. Eu não faço ideia de como faz esses índices de aromaxicidade computacionais. Não faço ideia, não é a minha área. Mas foram o que eles usaram para calcular a aromaxicidade, né? E eles falaram também, né, que é plano futuro desses autores, né, além de expandir o escopo de derivados estáveis, fazer mais reações, também incorporar esses núcleos, principalmente esses azapentalenos, eles falam P-Extended Frameworks. Eu entendo que são estruturas que têm ligações pi conjugadas, né? E eles querem inserir essa molécula nessas estruturas. Para quê? Para estudar a resposta ao que eles chamam de estruturas fotorresponsivas, ou seja, a resposta em relação à exposição com a radiação. Basicamente, eles estão querendo fazer isso
para talvez conseguir alguns produtos, algumas moléculas que sejam úteis para aplicação em OLEDs e, consequentemente, aí melhorar a qualidade da tela do nosso celular, da nossa televisão, e aí a gente vê numa resolução melhor, num brilho melhor, num contraste melhor. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostarem, deixa aí a curtida, compartilha, comenta. Pessoal, eu abri uma página no Instagram também do canal. Eu vou deixar o link na descrição, o arroba aí do Instagram. E, pessoal, o Instagram está com mais seguidores do que inscritos no canal. A gente tem que ter o mesmo número de inscritos aqui e o mesmo número de seguidores lá. Tem que estar igual. Então, o pessoal que está seguindo no Instagram e não está inscrito no YouTube, se inscreve no YouTube. E dá curtida também no vídeo, se vocês gostaram. Então, esse é o primeiro vídeo mostrando o artigo, né? Eu prometo que eu talvez vou melhorar um pouco na questão da edição e talvez na forma de apresentar. A primeira vez é sempre assim mesmo. Então, pessoal, muito obrigado aí e até mais.